Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à reflexão sobre Judas Iscariotes. No vídeo passado, nós vimos que através dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Judas era um traidor, embora essas fontes divergem em alguns pontos em relação a Judas. No vídeo de hoje nós vamos ver o que dizem as outras fontes. Judas de fato foi um traidor? Essas divergências dos evangelhos canônicos levaram pesquisadores, historiadores, biblistas a estudarem mais esse personagem chamado Judas Iscariotes. O primeiro que nós queremos levantar aqui é um homem chamado Flávio Joséfo, que viveu no século I e que vai apontar Judas Iscariotes como sendo um zelota, membro de uma seita revolucionária que queria a libertação de Israel da mão dos romanos. Isso, inclusive, pode estar ligado ao nome Iscariotes, como nós vimos no vídeo passado. Iscariotes significando o extremista, o zelota ou zelote. Então é muito possível que essa afirmação do Flávio Joséfo esteja correta com as evidências históricas. Então esse é o primeiro ponto, ou primeiro historiador que nós queremos levantar. Dante Alighieri, que foi aí um escritor do século XIV, vai colocar Judas, Brutus e Cássio no inferno, seguindo aquela ideia dos evangelhos canônicos. Um bispo da cidade de Hierápolis, chamado Pápias, nos informa que Judas, ele fala da morte de Judas, diverge dos evangelhos, vai dizer que Judas morreu inchado e aí esmagado por uma carruagem, onde apareciam as suas vísceras. Um bispo do século IV, chamado Afraate, ele vai dizer que Judas morreu afogado com a pedra no pescoço. E o evangelho apócrifo de Barnabé vai nos dizer que Judas morreu na cruz no lugar de Jesus. Vejam tantas divergências que apareceram sobre esse personagem chamado Judas Iscariotes. Um pesquisador que levantou uma hipótese que Judas seria, então, o mito do judeu pérfido, do judeu malvado. Ou seja, Judas traz em si as características do judeu ganancioso, questão da bolsa, né, que ele roubava a bolsa, conforme João, de vendedor, ele vendeu o amigo, os judeus são conhecidos como vendedores, e também deicida, aquele que manda matar Deus. E os judeus foram aí perseguidos na história por mandar matar Jesus Cristo. Então, para esse pesquisador chamado Ryan Markob, ele vai dizer que Judas ele foi encarnado pelas primeiras comunidades cristãs como um judeu pérfido. Essa é então a teoria, a hipótese desse pesquisador chamado Ryan Markob. É muito interessante observar que o nome é Judas. E Judas, ou Judá, foi aquele fundador da tribo que deu origem ao povo judeu. Então Judas seria visto pelas primeiras comunidades apenas como uma metáfora de todo judeu ganancioso, pérfido, aqueles que vendem o amigo, aqueles que traem o amigo e aqueles que mandam matar Deus. Um outro pesquisador chamado Marvin Meyer, ele vai dizer que Jesus tinha um grande amigo, esse amigo era Judas. Judas, então, é o amigo mais próximo de Jesus. Ele é um estudioso do evangelho apócrifo de Judas, que apareceu aí recentemente, descobertas recentes, e esse evangelho ele foi escrito entre o ano 130 e 170. Nesse evangelho apócrifo, Judas, na verdade, ele foi obediente a Jesus e entregou Jesus para a salvação da humanidade. Esse evangelho traz muito de elementos gnósticos. A ideia era eliminar o corpo de Jesus para que a salvação aparecesse através do seu espírito, da sua morte. Então é muito interessante que esse evangelho de Judas, evangelho do século II, ele apresenta um Judas como sendo grande amigo de Jesus e aquele que colaborou com a salvação da humanidade. Nós vamos ver também, além dessa situação, uma outra hipótese muito aceita e bastante hoje discutida também, é a ideia de que Judas ele entrou em acordo com os sacerdotes, não para entregar Jesus, mas para criar um plano para que Jesus se revoltasse, para que iniciasse um processo de libertação do povo de Israel em relação ao Império Romano.
Portanto, Judas entrega Jesus para que Jesus, na verdade não entrega, ele faz um acordo entre os sacerdotes e ele, né, para que eles entregassem Jesus, para que Jesus pudesse ser o líder de uma grande revolução. Uma outra hipótese muito comum aí no meio acadêmico é que Judas, na verdade, ele se sentiu traído pelo próprio Jesus. Ele, como um zelota, esperava que Jesus fosse o Messias na visão dos zelotas, aquele libertador, aquele político, e Jesus não correspondeu à sua visão religiosa e política, e, portanto, ele entrega Jesus como uma espécie de decepção, de frustração. Então, essas são algumas hipóteses que são levantadas por esses pesquisadores. Então, um Judas que foi zelota, um Judas que faz acordo com os sacerdotes para iniciar uma grande revolução, tendo Jesus como líder, um Jesus que não corresponde à visão de Judas, e também a versão do Judas como sendo aí o mito do judeu pérfido, maldoso, que entregou Jesus Cristo para ser morto, e esse mito levou, segundo os judeus, aí, à perseguição dos judeus ao longo de toda a história. É isso aí, espero que tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo, mande mais para mais pessoas, para que a página não apenas cresça, mas outras pessoas possam também ver esses nossos conteúdos. Um abraço, até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.